E, Gustavo, a gente estava falando dos bolsonaristas, mas pelo menos a gente tem um discurso de uma Aniele Franco aqui, já assumindo como ministra de Igualdade Racial. Tem coisas boas acontecendo nesses últimos dias também. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra... Eu não sabia se você tinha visto, mas eu queria mostrar mesmo assim. Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomar de decisão, sem ter a sua vida ceifada com 5 tiros na cabeça. A gente passou 4 anos com o Bolsonaro falando que não ia ter indígena, que essa questão aí de minorias era frescura. Imagina ele vendo isso na televisão, hein, Gustavo? Não, aquela foto dos ministros do presidente Lula. Aquilo é diversidade, aquilo é o Brasil mesmo, é o Brasil de fato. Parafraseando o final do vídeo. Parafraseando o veículo que a gente acabou de mostrar aqui. Aliás, é muito bom, recomendo que vocês leiam. É um bom site. É o Brasil de fato, sabe? Com indígenas. E eu lembro das lideranças indígenas dizendo assim: não haverá um espaço de poder nesse país que não tenha um representante dos povos originários. E assim está sendo em todos os ministérios. Agora, nem... Olha, você que é um cara que é o que a gente chama de nerd, né? Mas não no sentido... Porque houve uma época que o nerd tinha um sentido pejorativo. Hoje a gente sabe que não. Não. Mas que o nerd que gosta de games, de roteiros e etc., nenhum roteirista conseguiria pensar numa reviravolta, em reviravoltas tão grandes, né? Ainda que com histórias trágicas como a de Marielle Franco, mas aí vem a irmã, assume essa pasta. Isso é sensacional. Eu acho que nem uma mente brilhante seria capaz de pensar numa história com tantas reviravoltas e boas reviravoltas felizes como essa, né? Essa é o comparativo da foto do Ministério do Bolsonaro. Cara, é uma chuva, né? Olha isso. Gente, bota a tela toda pra gente ver, por favor. Não, botar na tela toda, ó, dá uma olhada, pera um pouquinho, ó. Da esquerda para a direita, Osmar Terra, Paulo Guedes, Damares Alves, Ricardo Salles, Onyx Lorenzoni, o Estrupício, Mourão, Marcos Pontes, o palhaço do Sérgio Moro, o ministro do Laranjal, que era do turismo, o negacionista Ernesto Araújo, o Tarcísio de Freitas, que virou governador de São Paulo, infelizmente, o Bebiano, que morreu, o general Heleno, o Mandetta e aquele palhaço que era o lavista. Cadê ele? Tá aí também não. O nazista não tinha entrado ainda, foi depois. Não tinha entrado ainda. Não tinha entrado ainda, mas é o Vélez Rodrigues, esse aqui. É o bolsonarista do MEC. Aí você entra pro Lula. Vamos aqui dar um zoom no Lula. Eu não vou humilhar, eu só vou falar fatos. Tem gente complicada? Tem gente complicada. Tem a Daniela do Vaguinho, mas tem também o Juscelino Filho, mas tem a Luciana do PCdoB. Você pode não gostar dela, mas tem a Simone Tebet, tem o Camilo Santana, tem a Nízia Trindade. Você vai indo para o meio e vai melhorando muito. Você tem a Nízia Trindade, você tem a Ana Moser, que falou aquela besteira dos esportes, mas é gente boa. A Aniele Franco. Tem aqui o Múcio, o Lula, a Sônia Guajajara do ladinho dele. Tem as ministras que vão ocupar os bancos públicos. Tem o Silvio Almeida. Tem a Margarete Menezes. Tem o Wellington Dias. Eu nem tô contando os caras de trás, tá? Passei pelo Haddad e pelo Márcio França também, que são excelentes. Tem o nosso querido Alexandre Padilha. Tem a nossa queridíssima Marina Silva. Tem o nosso queridíssimo Luiz Marinho. O Paulo Teixeira e o Paulo Pimenta, que é o nosso homem
da comunicação e muito mais negros, aí tem o Flávio Dino lá atrás também, que eu esqueci dele, mas muito mais negros, indígenas e muito mais mulheres, Gustavo. Muito mais mulheres. Não, cara, é gritante. É humilhante mesmo. É humilhante. É humilhante mesmo. As únicas duas mulheres nessa foto do Bolsonaro é a Damares e a Tereza Cristina, ruralista. É uma tristeza isso aqui. A foto em si já dá para ver a diferença do que nos espera. Eu acho que o que espera o futuro do Brasil é algo complexo. A casa está totalmente destruída. O que ocorreu no Palácio, no STF, no Congresso Nacional, é só um reforçar estético para a gente ver do que estava de verdade no país. Destruído, arruinado. Então, não será fácil. Não será um governo fácil. Será o governo mais desafiador do presidente Lula. Mas também o mais completo, tendo aprendido os erros, trazendo pessoas, reconciliando gente que estava de treta, entendeu? Trazendo Dona Marina Silva de volta. Olha que alegria. Olha que a cor, as cores, entendeu? Esse é o Brasil finalmente, depois de tantos anos, chegou o momento. Esse é o Brasil que eu quero. Pronto. Lembra daquela campanha da Globo? Eu acho que esse é o Brasil que eu quero. Tá aí, ó, resumido nessa foto. Exatamente. E uma coisa que eu ia te perguntar, Gustavo, você vê que eu passei a foto e eu não bajulo o governo mesmo. Tem alguns problemas no governo Lula, tem o Múcio e os militares, tem muita coisa que a gente não vê. Estamos na segunda semana só ainda, hein? Não, estamos na segunda semana. Mas uma coisa que eu ia te falar, mesmo assim, é um governo em que você vai poder fazer o humor do governo e não vai ter problema nenhum, né, Gustavo? É o contrário do que foi o Bolsonaro, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai poder ser artista de fato. E outra coisa, tem incentivo, né? Os artistas viraram... eram tratados como quase que indigentes. Quem não tinha uma certa exposição ou alguma reserva financeira se lascou muito, não é? A arte foi tratada como sucata, como nada, E assim, esse é um governo que vai abrir para o diálogo. Você citou aí uma questão que nós não vamos passar por esse assunto rápido, que é um assunto muito profundo, que a ministra do Esporte disse que esportes eletrônicos não são esportes, então não vão ser contemplados pela pasta logo, né? E aí fica aí minha dica para os nossos amigos progressistas que desenvolveram uma carta Lula Play, incrível carta para o presidente Lula, porque agora temos uma responsável. Temos o Lula recebendo a carta, se comprometendo a se envolver com isso, entendendo. E agora só que agora temos uma responsável por esse ministério, que assume a pasta, com quem teremos que fazer conversas e abrir diálogo. E aí o mínimo que eu espero desse governo, se eu não fosse esperar nada, e eu vou te falar que eu espero tudo, mas se eu não fosse esperar nada, o mínimo, dada a pluralidade dos ministérios, é abertura de caminho de diálogo. Então, que se vá, que se volte atrás, que entenda, que não entendeu, que entenda o que é, como funciona, a importância, o quanto que é essa indústria, o quanto que essa indústria gera, o quanto que ela é importante para o país, o quanto ela é importante, o quanto essa indústria mudou a vida da Coreia do Sul, o quanto que ela pode mudar a realidade brasileira. Então, enfim, então que ela abra pelo menos caminho de diálogo e que nós tenhamos paciência para explicar de novo. Acho que tem que ser o governo da paciência. Não temos paciência com fascista, não temos paciência com agressor, não temos paciência com quem quebra tudo, não temos paciência com quem destrói relógio. Com o relógio que passou por várias guerras e revoluções. E aquele negócio, eu não ligo tanto para joias da cultura portuguesa, mas que triste fim do relógio, né?
Não, triste fim do relato. E tipo assim, se o cara que destruiu foi infiltrado, é o pior infiltrado do mundo. Porque ele vai pra câmera. Poxa! Cadê esse cara? Entendeu? Então,